Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem à noite nós tivemos mais um pronunciamento do Bolsonaro. Mas ontem especificamente foi bem diferente a postura do Bolsonaro. Os jornalistas chamaram isso de mudança de tom. E na verdade a mudança foi muito grande. Bolsonaro, uma nova postura. Todas aqueles artifícios que ele usa para poder arrebanhar, né, o gado, para poder falar a respeito diretamente com os seus apoiadores. Já teve muitos pronunciamentos do Bolsonaro em que ele falou exclusivamente para os seus apoiadores, falar aquilo que os seus apoiadores querem ouvir. Só que ontem não foi nada disso. Ele foi bem mais sério, falou muita mentira, inventou muita coisa, mas ele claramente estava falando para um público que não é o seu apoiador. Ele estava, naquele momento, tentando falar para o Brasil. E essa mudança de tom, ela ocorre num momento muito importante. Ela ocorre, primeiramente, após uma carta, esta carta de 500 economistas, empresários, pessoas da sociedade, que até então a gente poderia classificar como apoiadores indiretos do Bolsonaro. A gente tem os apoiadores mais fanáticos, vamos assim dizer, a gente classifica como bolsomínios, mas assim, nem é interessante ficar usando esses termos, algumas pessoas se ofendem com isso, mas a gente pode classificar esses mais radicais como extremistas ou extrema-direita, enfim. Nós temos aqueles que defendem o Bolsonaro de qualquer forma, mas tínhamos até então aqueles que defendiam indiretamente o Bolsonaro, porque queriam uma mudança, queriam uma nova realidade no país, que eram pessoas que tinham sim uma aversão ao que estava sendo apresentado até então, especificamente os governos do PT, o que eles entendem como esquerda. Eram pessoas mais contidas, mas pessoas que apoiavam diretamente o Bolsonaro, porque, olha, isso aí mesmo, vamos mudar, vamos fazer a coisa arejar aqui no país. E esse público mais contido, mais moderado, a cada dia que passa parece mais distante do Bolsonaro. Nós vamos mostrar um vídeo hoje aqui que demonstra claramente essa mudança de tom, e aí, nesse público. E talvez essa mudança de tom em parte deste público tenha justificado o comportamento de ontem do Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro está vendo, para usar aquele termo engraçado, a água bater na bunda. E aí a gente percebe que realmente as coisas estão mudando no país como um todo e as pessoas estão começando a ver as coisas por um outro lado. Já não interessa mais se você vai falar coisas chocantes contra a esquerda, contra o comunismo, contra o PT, contra Lula, enfim. O que as pessoas querem hoje é resultado. E esse resultado parece não estar vindo. Nós estamos aí caminhando para 2 anos e meio do governo e o que a gente tem visto desde o começo é ladeira abaixo. Vou trazer esse vídeo aqui para você acompanhar, vou colocar ele na íntegra para você, só que antes quero pedir para você dar o like aqui sempre, né? É importante que você dê o like aqui no nosso vídeo, por favor, isso ajuda o nosso trabalho, preciso do seu like. A gente sempre pede para você, se possível for, você colocar os nossos vídeos nas suas redes sociais, no seu Facebook, no WhatsApp. Se você não puder compartilhar os nossos vídeos, o simples fato de você se inscrever no canal e ativar o sininho ajuda muito o nosso trabalho. Então se inscreva, ative o sininho, seja membro do canal. Preste atenção nesse vídeo porque ele traz uma linguagem que eu considero muito importante em vários aspectos. Ele fala um pouco daquele sentimento dessa direita que está abandonando o Bolsonaro, que pode ter motivado, inclusive, esse depoimento de ontem. Preste atenção. Em 2018, a gente venceu. Parecia que agora era a vez do Brasil, do brasileiro, de todos nós que queremos que esse país saia da mão da bandidagem e funcione de verdade. Mas o que aconteceu, Bolsonaro? Boa entrevista. Ao invés de proteger as famílias brasileiras, você está defendendo só a sua família. Ao invés de acabar com a corrupção, você acabou com a Lava Jato. Não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. E fez um acordo com o Centrão. Ficou falando de emprego, mas o desemprego só aumenta. E só aumenta o preço de tudo. Ao invés de comprar vacina, você preferiu jogar dinheiro fora. Já são 300 mil pessoas mortas, Bolsonaro. Nós te defendemos, nós convencemos nossos amigos e nossos familiares que você ia cuidar das famílias brasileiras. São pais, mães, avós e avós. São os amores das nossas vidas que estão morrendo. E você fica fazendo piadinha. Eu estou com Covid.
Você enganou a gente. Você traiu o seu povo. Mas a sua hora está chegando. Não mancharemos mais a imagem das Forças Armadas para te proteger. Se nós já tiramos 2 presidentes do poder, conseguimos tirar você também. Você não vai mais fazer a gente de otário. Otário é você, que acha que vai ter o nosso voto de novo. Reaja, brasileiro. É um vídeo forte, você vai concordar comigo que é um vídeo forte. É um vídeo que traz os elementos que fizeram parte dessa direita que eu disse para você no começo do vídeo. Trouxeram voto de parte dessa direita e eles realmente não querem mais que as coisas continuem como estão. Eu quero fazer uma conta rápida com você. Nós temos hoje 300 mil mortos pelo Covid. A gente sabe que a morte, obviamente, como não poderia deixar de ser, é algo de mais grave que pode acontecer com o Covid. São 300 mil mortos. Se você fizer uma conta rápida, colocando como uma base 4 a 5 pessoas por família, que é a média aqui no Brasil das famílias, é claro que tem famílias com muito mais, famílias com 2, 3 pessoas, mas vamos colocar uma média entre 4 a 5 pessoas. Então nós temos diretamente afetados com morte pelo Covid, algo em torno de 1.200.000 a 1.500.000 de pessoas. E se você prestar atenção em alguns detalhes, por exemplo, como o ciclo, pessoas que conhecem, pessoas do trabalho, é meu colega de trabalho, é o meu amigo lá da igreja, é uma pessoa que eu conhecia, é o tio do meu amigo, é o parente do meu amigo, você pode ampliar esse leque para 20 a 50 pessoas. E se você fizer uma conta em cima dos 300 mil, você vai chegar a uma conclusão de que se você tiver numa roda entre 10 pessoas, você terá pelo menos uma pessoa, você vai poder conversar pelo menos com uma pessoa que foi atingido diretamente pelo Covid, com uma morte. E aí a coisa começa a mudar porque quando você percebe que a coisa chegou muito próximo, não dá mais para você simplesmente brincar com isso. E aí quando você vê, como você viu aqui no vídeo, né, fazendo uma piada com o Covid, com as mortes, as coisas mudam um pouco de figura. Muitas pessoas, por exemplo, que no começo da pandemia estavam despreocupadas com isso, acreditando naquilo que tudo aquilo que o Bolsonaro falava no começo, em alguns momentos ele continuou falando, as pessoas hoje estão se sentindo traídas, enganadas. Mesmo as pessoas mais humildes, que dirá as pessoas com mais informação. Então hoje as pessoas realmente estão começando a ficar revoltadas, porque percebem que as palavras ditas pelo Bolsonaro foram de profunda irresponsabilidade. E é óbvio que muitas pessoas não vão achar isso normal, as pessoas vão ver isso como algo extremamente ruim, partindo daquele que deveria estar numa posição inversa. Em vez de fazer piadas com isso, em vez de considerar a dor das pessoas, trazer para si, trazer para a sua realidade algo que pudesse melhorar a vida dessas pessoas. E eles não estão vendo isso no Bolsonaro. O que está acontecendo claramente é que o Bolsonaro não está entregando, ele não está oferecendo para as pessoas aquilo que qualquer brasileiro quer de um dirigente, especialmente o líder máximo do executivo, como é o presidente. As pessoas estão percebendo, como você viu no próprio vídeo, os problemas generalizados no país, inflação alta, né, os preços altos, como foi dito, desemprego, morte, desamparo. Hoje nós estamos numa situação em que ou a pessoa sai e acaba se expondo ao Covid e morrendo, e as pessoas estão apavoradas com isso, ou ficam em casa e não tem absolutamente nenhum respaldo por parte do governo, acabam passando fome. Então, ou você morre, ou você passa fome, ou você pode até morrer de fome. É uma situação de extrema, assim, urgência, e a gente percebe um sujeito que parece brincar com isso. Eu quero fazer uma última reflexão no vídeo de hoje. Bolsonaro, ele descobriu, assim como Trump nos Estados Unidos, que ele não precisa agradar toda a população. Apesar de ontem a gente ter visto ele claramente falar para o Brasil, falar para toda a população, o que o Bolsonaro tem feito até então é governar e falar para um grupo específico de pessoas que, de certa forma, podem trazer para ele a eleição.
São pessoas que vão defender ele a qualquer custo, são pessoas que vão ser cabos eleitorais, são aquelas pessoas que declaram eu trabalho de graça para o Bolsonaro. São aquelas pessoas que estão nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, falando claramente, repetindo, né, as mesmas coisas, eles estão repetindo as mesmas coisas há anos, e ele sabe que, agradando a essas pessoas, ele tem uma chance de estar no segundo turno e de se reeleger. Ele está pensando exclusivamente na sua reeleição e na eleição dos seus filhos. Mas agora ele tem percebido uma questão. Eu acredito que só agora e tardiamente, porque ele já deveria ter percebido isso quando o Trump perdeu a eleição. O Trump, apesar de ter um grupo feroz, que os trumpistas que o apoiavam da mesma forma como os bolsonaristas aqui, esse grupo demonstrou claramente não ser suficiente para que ele pudesse se reeleger. Deveria ter acendido ali o alerta para o Bolsonaro, mas não. Só agora, depois dessa tragédia terrível que nós estamos vivendo, que ele parece começar a entender isso. Depois de receber essa carta dos 500 empresários, depois de alguns pontos, ele começa a entender isso, tardiamente. Porque a grande verdade é que este grupo, que até então a gente podia dizer aqueles 30% da população, ele diminuiu muito. Nós temos hoje 10% de brasileiros que defendem o Bolsonaro a qualquer custo. E a gente tem percebido que esse público, que hoje é o público fanático, ele tem sido visto, inclusive por partes de setores da própria direita, que antes estavam marchando ao lado deles, como pessoas um pouco imbecilizadas, fanáticas, pessoas que defendem a qualquer preço. E muitas pessoas hoje já têm um certo discernimento para ver uma realidade. E o que a gente está vendo agora nada mais é do que uma dura realidade. Bolsonaro está vendo, para falar um português engraçado aqui, Bolsonaro está vendo a água bater na bunda. E a gente tem percebido que muitos já estão pulando fora desse barco porque não querem morrer, não querem chegar a um hospital e não ter um atendimento e ver os seus parentes e a si mesmo mortos por falta de um simples atendimento médico que foi negligenciado e que, de certa forma, nós estamos numa situação em que não tem muita salvação. Eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Eu quero saber o seu comentário aqui, que a gente lê quase todos os comentários aqui. Quero pedir para você dar o joinha no vídeo, ajudar o nosso vídeo a chegar ao maior número de pessoas, para a gente entender um pouco mais. Essa reflexão do vídeo de hoje eu considero importante para a gente ver um novo momento, marca um novo momento do bolsonarismo e um novo momento rumo a essa eleição de 2022. Hoje à tarde eu tenho um segundo vídeo, né? Então a gente grava vídeo quase todos os dias e quando a gente deixa um dia de gravar, no outro dia tem 2 vídeos. Já vou colocar um spoiler para você que acompanha os vídeos até o final. Vou falar sobre Rodrigo Constantino. A gente vai dar uma continuidade um pouco ao assunto que nós estamos desenvolvendo no vídeo de hoje. Então peço para você dar o joinha, estar junto conosco, se inscreva no canal, ative o sininho e seja membro. Grande abraço, até daqui a pouco.